Estamos então na nossa série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé. Estamos falando sobre vários personagens da palavra e como eles conquistaram algo nas suas vidas através da fé e através de obediência, persistência. Hoje vamos falar de perseverança e ainda vamos falar sobre excelência, fidelidade, coragem, sabedoria e através também das lutas. Nós temos falado desde o início dessa série sobre Abraão, depois Isaac e hoje estaremos falando sobre Jacó. O nosso texto base é Hebreus capítulo 11, 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Aleluia. Eu tenho certeza, eu tenho a convicção que muitos de vocês que estão acompanhando é porque querem viver essa vida de conquistas, essa vida de respostas, de vitórias, de alinhamentos na sua vida. Eu tenho certeza que você está acompanhando porque está entendendo que precisa viver algo a mais com o Senhor, que quer viver algo a mais com o Senhor, que quer conquistar tudo aquilo que Deus já preparou e já separou para você. Não é porque Deus tem preparado algo para nós que necessariamente nós vamos viver. A escolha é nossa. Com certeza o nosso Deus, Ele tem plano para todos, porque Ele não tem filhos prediletos, amém? Então Ele nos ama da mesma forma e tem planos grandiosos e maravilhosos para todas as pessoas. A questão é se vamos ou não viver dependendo das nossas atitudes, dependendo das escolhas que nós fizermos. E aí sim viveremos ou não conquistas. E hoje então nós vamos falar de Jacó, a conquista pela perseverança. Como é importante sermos perseverantes. Muitas vezes nas nossas vidas precisamos ser, sim, insistentes. Não estou falando para você ser chato com a pessoa que mora com você. Estou falando para você ser insistente, muitas vezes com o próprio Senhor, querendo e buscando uma resposta dEle. Você vai ver isso na vida de Jacó. Momentos em que nós estamos na presença e a gente fala: Senhor, eu não quero sair daqui se não tiver uma resposta. Enquanto eu não tiver uma direção, isso é ser persistente. É você passar assim por momentos talvez difíceis, mas ainda assim não parar e não desistir. É você tomar posicionamentos de conquista dentro da sua mente. Falar: Senhor, não importa aquilo que eu vá passar, eu posso ter caído agora, eu posso ter falido agora, eu posso estar com dificuldades agora, mas eu tenho no meu coração que tão logo eu estarei novamente em pé, com a ajuda do Senhor, e irei conquistar muito mais. Dá um glória a Deus aí na sua casa, se você confirma e concorda com essa afirmação, com essa palavra. Na vida de Jacó nós temos alguns períodos. O primeiro período da sua história lida com o seu nascimento e a vida com os seus pais, Isaac e Rebeca, lá em Canaã. Tem também um segundo período da vida de Jacó, que diz respeito à sua residência com Labão, só que era lá na Síria, ali onde ele se casa com Raquel. Tem um terceiro período na vida de Jacó em que ele volta e gira em torno da sua própria família em Canaã. E o quarto e último período que tem a ver com a sua migração para o Egito, e ali acontece a sua morte. Aqui nós já estamos falando da história de José, seu filho, e toda aquela história que você já conhece de José, que ele foi parar no Egito. O Jacó achava que ele estava morto, mas lá na frente descobre que ele estava vivo. Ele é governador do Egito, e então ele traz toda a sua família para o Egito, e é ali que Jacó morre. E temos também algo que nós temos que é importante falarmos sobre os erros de Jacó. Você tem percebido
que nessa série de mensagens, nós temos trazido à tona, apesar de serem grandes homens e mulheres, personagens da palavra de Deus, mas nós trazemos à tona os erros e as dificuldades. Porque isso não quer dizer que a pessoa não vai viver todas as conquistas que ela tem, porque ela de repente tem errado. Mas para o Senhor sempre haverá segunda, terceira, quarta, quinta chances, ou quantas forem necessárias. Assim é para mim e para você também. Então aqui nós temos que lembrar alguns erros da vida de Jacó, que ele foi vítima de uma parcialidade da sua mãe, do seu pai. Você viu já na semana passada, era dividida ali a família. O pai amava Esaú, que era o mais velho, e a mãe amava mais a Jacó. Agora imagina a situação da família, porque se isso está relatado na palavra de Deus, era bem provável que era algo bem perceptível para eles. Também Jacó mentiu quando ele afirma ser o seu irmão Esaú. Ele usava de mentira, de engano. Ele mente também quando declara que tinha feito assim como seu pai solicitou. Ele engana o seu pai dizendo que o Senhor tinha trazido a caça a ele rapidamente. E ele usa a roupa de Esaú colocando peles em suas mãos e no seu pescoço. Esse é aquele episódio onde você já conhece, que ele toma o direito de primogenitura do seu irmão mais velho. Na verdade, também o mais velho entrega de mão beijada esse direito de primogenitura. Mas para que isso aconteça, ele usa de artifícios de mentira e de engano. Erros da vida de Jacó. Quero ler com você também Romanos 15, 5. Que diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. É Deus quem concede, para mim e para você, a perseverança e ânimo. E junto com isso vem o espírito de unidade. Nós vamos falar aqui, baseado sim na história de Jacó, a jornada que constrói alguém extraordinário. A caminhada que faz com que uma pessoa seja considerada, não vou só usar aqui a palavra extraordinário, mas vou usar a palavra maduro. Uma pessoa experiente, uma pessoa íntegra. Existe uma jornada para se chegar até lá. Ninguém nasce dessa forma. Claro que uns têm mais dificuldades do que outros, porém, todos podem e devem seguir esse caminho, seguir uma jornada de crescimento, de maturidade, para ser uma pessoa extraordinária. E isso é construído. Isso depende muito da forma como você reage a tudo aquilo que vai acontecendo na sua vida. Porque dificuldades, problemas, ninguém está isento. Isso vai acontecer comigo e com você. A questão é como você reage. Se você reage mal, você fica estacionado naquele lugar da sua vida e não cresce. Agora, se você reage bem, é um degrau a mais que você se coloca, que você se posiciona para a sua maturidade, para o seu crescimento. Então, olha só, algumas coisas importantes nessa jornada que você precisa construir na sua vida. Em primeiro lugar, ter a aceitação dos pais, ser aceito pelos pais. Versículo 28 do capítulo 25 de Gênesis, onde está a história de Jacó, diz: Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Olha aqui a dificuldade familiar. Mas se você, meu irmão, quer crescer, você precisa buscar a aceitação dos seus pais. Você precisa buscar com ímpeto, com fervor, com vontade. Como é importante estar bem no ambiente familiar, dentro de casa. Buscar essa aceitação. A forma como seus pais olham para você. Isso é muito importante para o crescimento, para a construção do ser humano. Em segundo lugar, confiar nos projetos dos céus. Confiar que o Senhor é soberano, que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas.
que se há um projeto vindo dos céus sobre a sua vida, é o melhor que poderia acontecer. Que quando o Espírito se manifesta, traz uma direção, fala assim: meu filho, eu vou fazer de você uma grande nação, é porque Ele vai fazer. A promessa vinha desde Abraão, passa por Isaac, chega agora em Jacó, e o Senhor sempre vem a reafirmar a promessa de Abraão. Ele reafirma para Isaac e reafirma também para Jacó. Ele relembra, apesar de Jacó com certeza sabia, porque isso vinha de geração em geração, mas o Senhor vem mais uma vez e fala: olha, é isso que eu vou fazer. Nós precisamos confiar nos projetos do céu. E quando ouvimos, não duvidarmos e saber que se é Deus que está dizendo, é a melhor coisa que poderia acontecer. Ou às vezes nós ouvimos, discernimos que é algo de Deus, mas às vezes a gente também não gosta e não acha que aquilo seria o melhor, que não é a nossa vontade. Eu quero dizer para você que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar. Às vezes você pode não compreender, às vezes você pode dizer: Senhor, mas eu não consigo entender por que esse lugar, por que o Senhor me quer aqui, não é meu perfil, eu nunca me vi nessa situação. Mas às vezes o Senhor espera, na verdade, um passo de fé da sua parte. E o passo de fé significa: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Então eu coloco o pé e aí o mar se abre. E dessa forma o Senhor vai mostrando, pouco a pouco, o porquê que Ele está te levando para aquele lugar. Mas temos que confiar nos projetos do céu. Outra questão, temos também que desejar a bênção de Deus. Nós temos que querer, nós temos que ter vontade, nós temos que buscar. Nós vemos aqui, apesar de uma forma enganosa, de uma forma errada, mas quando Jacó, ele trata ali com Esaú e toma o direito de primogenitura, meu irmão, ele está fazendo isso porque ele sabia que o direito de primogenitura iria conceder a ele a bênção de Deus. Apesar de que fez da forma errada, mas a busca pela bênção de Deus, pela mão de Deus, não justifica a forma, mas a questão é o quanto eu e você estamos desejando, estamos buscando e querendo estar em um lugar onde eu sei que a bênção de Deus está ali. O quanto eu tenho mergulhado em tudo aquilo que o Senhor tem feito naquele lugar. Eu não sei você, mas quando eu vejo que uma celebração, por exemplo, o ambiente está forte, nós, pastores, ficamos aqui, por exemplo, domingo, durante o dia todo, e a gente pega as 5 celebrações, mas nem todas as 5 a gente assiste. Às vezes assiste 1, 2, 3, mas acaba não assistindo as 5 celebrações. Mas a gente está lá descansando, já aconteceu, eu estou lá na sala de descanso dos pastores, de repente eu saio para andar ali fora, aí eu sinto que o ambiente está forte. Meu irmão, eu saio correndo e eu faço questão de entrar. Porque eu quero estar naquele lugar, onde eu sei que tem bênção, onde eu sei que há manifestação, onde eu sei que tem um ambiente, uma atmosfera de glória e da presença do Senhor. Não sei se você está me entendendo. Estávamos comentando também, relembrando há poucos dias com alguns pastores, de uma viagem que nós fizemos à Coreia há alguns anos, e todos os pastores em comum acordo dizendo como que o ambiente, a atmosfera daquela igreja que nós visitamos lá em Seul, na Coreia, é algo extraordinário. E eu comentei com alguns deles, e eles confirmaram que lá os prédios são enormes, e tem uma ligação entre um prédio e outro, o prédio onde tem o templo principal, onde tem as celebrações, e tem uma ligação assim por cima de vidro, que liga no outro prédio que eles têm. Lá os prédios são enormes. E esse outro prédio é onde a gente ficava, onde a gente dormia, fazia as nossas refeições, e a gente se trocava, ficava pronto, pegava aquele túnel para poder chegar no prédio da celebração. E muitas vezes antes, quando eu estava pronto, chegava na boca daquele túnel, lá no outro prédio, eles abriam a porta da onde estava acontecendo a celebração, e o som daquela adoração
passava por aquele túnel, chegava lá no outro prédio, e aquilo era tão forte, mas tão forte, que às vezes a gente vinha as lágrimas antes de entrar no túnel, de tão forte que é esse ambiente de glória. Eu quero perguntar: o quanto você tem buscado, o quanto você tem desejado a presença de Deus, o quanto você tem buscado aquele lugar aonde tem bênção, aonde você sabe que Deus se manifesta ali e que vale a pena estar naquele lugar. Nós precisamos também, para ser uma pessoa extraordinária, construir uma pessoa extraordinária, precisamos decidir com sabedoria. Como que é importante refletirmos, parar, pensar, quantas propostas vêm até nós, e nós precisamos falar não, precisamos pensar antes, tomar as decisões certas na nossa vida. Precisamos também não negligenciar a verdade, sermos pessoas da verdade, tomar cuidado com aquelas mentiras que parece pequena, mas na verdade não é. E às vezes o Satanás vem com aquela sutileza e falando, mas é tão pequeno que não tem problema mentir, e você começa aos poucos a negligenciar a verdade na sua vida, quando na verdade nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o caminho e a verdade. Quando falamos de sermos verdadeiros, de sermos sinceros, nós estamos falando da pessoa de Jesus. Não podemos negligenciar a verdade. Temos que priorizar também as manifestações espirituais. Assim como foi com Jacó, que teve duas experiências tão fortes, onde ele dorme naquele lugar, onde ele dorme com a cabeça encostada numa rocha, ele tem uma visão de anjos subindo e descendo, e aquela experiência é tão forte, que depois ele faz um memorial com aquela pedra, e ele dá um nome naquele lugar, que é Betel, casa de Deus, lugar da manifestação de Deus. A casa de Deus é lugar de manifestação do Senhor. E essa é uma experiência que ele teve. O que dizer também da outra experiência que ele teve quando ele se encontra com o anjo, ele luta com o anjo, e ele fala, eu não saio daqui até ser abençoado. E a palavra relata, eu não vou ler todo o texto, mas a palavra relata que o anjo teve que tocar na sua coxa, teve que marcá-lo, porque senão a palavra diz que ele não iria parar, ele não iria desistir, ele não iria parar de lutar, até que ele recebesse algo de Deus. Como é extraordinário termos manifestações e experiências com o Senhor. Para sermos também uma pessoa extraordinária, precisamos ser transformados. E pensando na vida de Jacó, como é importante lembrar, quando ele encontra a sua esposa, e ele naquele tempo ali com o seu sogro Labão, ele tem uma transformação incrível, onde aquele que era um filhinho protegido da mamãe, aquele que era um enganador, um mentiroso, agora ele é enganado, mas a palavra diz que ele amava tanto a esposa, ele amava tanto a sua esposa, que ele trabalha 7 anos por ela, que ele não viu aqueles 7 anos passar, e ele ainda fala, não tem problema, eu trabalho mais 7, se for necessário. E ele faz isso. Uma transformação que a gente começa a enxergar na vida desse homem, de posicionamento, de ser um homem, e agora ele vai crescendo, porque ele é transformado. E também precisamos ter fome e sede por Deus. Já falamos sobre isso, da experiência que ele teve. O quanto que ele busca, o quanto que ele tinha fome e sede de ser tocado pelo Senhor. Precisa também, para ser uma pessoa extraordinária, experimentar o poder do perdão. Meu irmão, perdão é básico. A partir da hora que você entende que você foi perdoado de tantas coisas erradas que você já fez, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para da mesma forma não perdoarmos? Com Jacó ele recebe o perdão
do seu irmão, quando ele está voltando de todos esses anos com Labão, forma a sua família, ele resolve voltar. E quando ele sabe que vai encontrar com Esaú, ele fica com medo. Mas o que ele recebe é perdão. Nós precisamos aprender e viver a importância do perdão nas nossas vidas. Quer ser alguém extraordinário? Confie que toda dor terá um fim. Confie que por mais que você esteja sentindo uma dor e ela seja terrível, uma hora vai chegar no fim. Confie. Com Jacó foi a mesma coisa, ele achou que ele tinha perdido seu filho José, e aquela era uma dor terrível. Acontece que depois de muitos, mas muitos anos, ele descobre que o seu filho está vivo. E aquela dor chega ao fim. Quer ser alguém extraordinário? Use palavras que transformam. Gênesis 49:1 diz: então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Agora era a hora de receber da bênção. Use palavras que transformam. Da mesma forma que você cresceu e foi transformado, e o Senhor te tocou, é hora de você influenciar, é hora de você chamar seus filhos espirituais, e liberar palavras proféticas sobre a vida deles. É hora de você usar daquilo que Deus te deu para poder abençoar e dar prosseguimento na promessa e naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Escolha muito bem as suas palavras. Diga algo sempre que vá edificar as pessoas, que vai levantar as pessoas, que vai levar cada uma das pessoas ao destino profético que Deus tem para elas. Deixe-se ser usado por Deus nas suas palavras, aleluia. Como é bom ser usado por Deus. Tiago 1:2-4 diz assim: meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui nós estamos dando a base daquilo que nós estamos falando de Jacó. Como que ele foi perseverante? Diante de tudo isso que nós acabamos de falar, que ele passa na vida dele, ele não parou, ele não desistiu. Ele foi perseverante. Ele confia e uma hora chega a maturidade, uma hora chega o crescimento, uma hora chega em que você consegue abrir seus olhos e falar: Senhor, esqueça aquilo que ficou para trás e agora eu vou viver algo novo. Porque a perseverança, de acordo com Tiago, ela deve ter ação completa, produzindo essa maturidade e essa integridade. Esse é o objetivo da perseverança. Claro, vem com provações, mas vai passar, creia nisso. No original do grego, a palavra perseverança nesse texto, ela tem o significado, sabe do que? De estabilidade, de constância, de tolerância. Característica de alguém que não se desvia do seu propósito, presta atenção, da sua lealdade, fé, piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Tem outras questões aqui, mas eu vou pular por conta do nosso tempo. O significado de perseverança aqui é estabilidade, é constância. Meu irmão, se alguém chega hoje para mim, eu conheci hoje, nunca vi a pessoa na minha vida, por mais simpática que ela seja, eu não vou dar a chave da minha casa para ela. Para eu confiar em alguém, eu preciso ter convivência. Para você demonstrar que você é uma pessoa de Deus, você precisa de constância. Você precisa ser constante nas suas ações, na sua piedade. Isso é ser perseverante. Como é interessante pensar nisso. Posso até fazer um paralelo aqui, talvez abrir um parênteses. Como que a gente confia em tantas pessoas que a gente não conhece? Tem pessoas que começam a ouvir mais líderes espirituais de fora da internet, que você não convive com ele, não sabe quem ele é, não sabe se ele é honesto,
mas você ouve mais a palavra dele do que os pastores da sua igreja, que você conhece, que você já sabe da lealdade. Mas fecha o parênteses aqui. Perseverança é essa constância. Isso é perseverar naquilo que Deus tem para a sua vida. E não desistir, mesmo diante de todas as situações da sua vida. Mas saber que você vai passar por todas elas, que o Senhor é contigo e você vai chegar em uma plena maturidade e integridade na sua vida, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Eu agora já estou caminhando para o final da mensagem. Eu quero dizer, para você conquistar pela perseverança, como Jacó conquistou, você precisa assumir sua configuração de vencedor. Você precisa, meu irmão, se posicionar como um vencedor. Por exemplo, ande com vencedores. Eu estou falando de vida espiritual. Às vezes a gente fala vencedores, a pessoa já pensa logo na área financeira. Eu não estou falando disso. Estou falando de vida espiritual. Ande com pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Se posicione como vencedor. Não desista nunca. O texto aqui, base, é quando no nascimento de Jacó e Esaú, ele sai segurando no calcanhar do irmão. Para mim isso aqui significa algo, sabe? Tipo assim, eu não vou desistir, eu estou aqui no seu calcanhar. Eu não vou desistir de receber tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não vou parar. Se posicionar como um vencedor é isso. É saber que mesmo em um momento onde você pode ter caído, pode ter fracassado, mas você deve se levantar porque o Senhor é contigo. Segundo lugar, você precisa buscar a bênção de seus pais. Essa parte eu vou passar rápido aqui porque eu já falei bastante sobre essa questão da bênção dos pais. Hebreus 11:20 diz, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Nós temos que honrar os nossos pais, é princípio, é palavra de Deus. Se há honra e respeito, tem a bênção de Deus. Se não há honra e não há respeito, não tem a bênção de Deus. É simples assim. Essa palavra talvez venha mais para os jovens, mas até para os adultos. Tem adulto que já é casado e até hoje não honra os pais. A bênção de Deus está totalmente atrelada ao quanto você honra e obedece os seus pais. É princípio da palavra de Deus. Terceiro lugar, você precisa superar a atmosfera de ameaças. Gênesis 27:41 fala ali no começo, quando Jacó engana o seu irmão, a palavra de Esaú para ele é o seguinte, para a mãe, para os pais: quando eu encontrar Jacó, eu vou matá-lo. Ele estava sob juramento de morte ali do próprio irmão, é onde ele foge. Mas a aplicação que eu quero trazer para você aqui é quais ameaças que Satanás tem trazido sobre a sua vida e você tem acreditado. Supere isso na força do Espírito Santo de Deus que está em você. Porque Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, e ele sim vai vir em todo o tempo te ameaçando, dizendo que você não pode, que você não consegue, que vai puxar o seu tapete, que vai trazer à tona algo que você fez de errado. Meu irmão, se adiante, chega na sua liderança e abre logo, para que ele não venha jogar nada na sua cara, para que você seja um livro aberto. Rasga o seu coração diante de Deus, seja perdoado e supere essa atmosfera de ameaça que Satanás traz sobre a sua vida. Não deixe ele apontar o dedo para você, mas você aponta o dedo para ele e fala assim: eu sou filho de Deus e você não pode me tocar, aleluia. Temos que superar essas ameaças, porque isso tudo vem, nós sabemos de onde vem. Não deixe isso parar tudo aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Olha o que diz Romanos 8:33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia! Aleluia! Ninguém pode te acusar.
Quarto lugar, precisamos resolver as pendências nos nossos relacionamentos. Jacó resolveu as pendências com seu irmão, ficaram bem. Você quer crescer, meu irmão? Você quer conquistar através da perseverança? Chegue em quem tem algum relacionamento pendente e resolva logo. Conversa, abre o coração. Você, meu irmão, é filho de Deus, por favor. De repente aquele lá é seu irmão na fé, seu irmão em Cristo. Nós precisamos resolver as pendências, sabe? Tirar a dor, a culpa, a mágoa do nosso coração. Senão não vamos conseguir conquistar. Senão não vamos conseguir alcançar novos degraus. Resolva os seus relacionamentos, pendências da nossa vida. No final da oração ensinada por Jesus a nós, Mateus 6,15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. O padrão dos céus com relação a perdão é alto mesmo. É bem alto. O padrão do céu, sabe o que é? Eu não vou ler o texto, mas Mateus 18, 21, 22, é perdoar 70 vezes 7. E você sabe que aqui não tem a ver com o número 70 vezes 7, mas tem a ver com perdoar quantas vezes forem necessários. O padrão dos céus é alto. O padrão de perdão que Deus tem para mim e para a sua vida, meu irmão, é alto, mas deve ser realizado. Para a glória do Senhor Jesus, para que você cresça e tenha a ação completa da perseverança na sua vida. Quinto lugar, aproprie-se das promessas sobre suas finanças. Gênesis 30, 43, assim Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Salmo 25, 12 e 13, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. E tantos outros textos que podemos trazer, meu irmão. Prosperidade é promessa de Deus? Sim. Você já entendeu, já aprendeu que a nossa igreja prega a palavra, e sobre essa área de finanças, meu irmão, o problema não é você ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, o problema é o apego ao dinheiro, o problema é a avareza, a ganância. Esse é o pecado. Mas de fato, a palavra nos traz promessas sobre prosperidade, sobre crescimento na área financeira. E o incentivo que eu quero te dar: aproprie-se da forma certa. Coloque o seu coração no lugar certo. Saia de toda ganância, do espírito de mamon. Mas aquilo que vem de Deus, essa prosperidade financeira, sim, toma posse, meu irmão. Toma posse. Deus quer sim nos abençoar. Mas não seja apegado, não deixe o seu coração se perder. Mas você pode e deve tomar posse, porque isso é vontade de Deus, como zelo e cuidado para a minha e para a sua vida. Sexto lugar, invista na sua saúde afetiva, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Tenha o objetivo correto. Aprenda algo: você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Sabe o que essa frase nos traz como ensinamento? Agora, para você que ainda está solteiro, talvez você ainda não achou a pessoa porque você está procurando alguém para te abençoar. Mas quando você entende que você deve ser bênção na vida de alguém, você começa a se preparar, a você moldar e mudar a si mesmo antes do casamento. O que acontece é que a pessoa fala assim: eu sou desse jeito mesmo, quem quiser vai ter que me aturar desse jeito, não é verdade? E aí você procura alguém sim que seja perfeito para você. E não é dessa forma que Deus tem. Invista de uma forma saudável na sua vida afetiva. Isso é bênção, é plano de Deus, constituir família e ter um casamento assim como foi de Jacó e Raquel, um amor tão grande entre eles. Sétimo lugar, você precisa amadurecer no processo da dor.
E para você amadurecer no processo da dor, só sentindo dor. As dores, elas vêm, elas vão, e a gente vai amadurecendo. Nós vamos aprendendo a conviver com elas. Gênesis 45, 27. Mas quando lhes relataram tudo que José lhes dissera, vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Aprenda e amadureça com a sua dor. Eu quero concluir essa mensagem, que você tenha guardado cada ponto dessa mensagem com relação a uma vida de um homem tão importante para a história do povo de Israel. De Jacó saem as 12 tribos de Israel. De Jacó sai cada palavra profética, como você viu, sobre cada um dos filhos, dos 12 filhos. Profetizando e dizendo o que cada um seria. Incrível como se você comparar cada palavra profética proferida por esse pai, por Jacó, e como ela de fato se cumpre na descendência de cada um dos filhos. Essa palavra já diria que de Judá viria o leão. Aleluia. Eu quero que você aprenda a perseverar, mesmo com todas as situações que você possa estar vivendo. Porque através dessa perseverança, você vai conquistando, e você vai conquistar algo extraordinário. E vai ser uma pessoa extraordinária, madura, íntegra, tendo, assim como o Tiago nos ensinou, essa plenitude da sua perseverança. Ter ela por completo, a ação completa da perseverança na sua vida. Uma vida de posicionamento, sendo um grande homem, uma grande mulher de Deus, feito para conquistar muito mais do que aquilo que você mesmo possa imaginar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Adore o Senhor nesse momento. Feche seus olhos, converse com o Senhor, deixe Ele ministrar na sua vida, e então eu estarei orando por você em nome de Jesus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Quero declarar sobre a sua vida o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, em uma outra versão, na versão A Mensagem, que diz assim: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso. Aleluia. Eu quero orar por você nesse momento. Volte o seu olhar para o Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso, pela tua presença, pela tua direção, por essa palavra, ó Deus, que vem de encontro aos nossos corações. Eu quero declarar, ó Deus, sobre a vida de cada um que está acompanhando, assistindo essa celebração, para que vivam essas grandes conquistas através da fé e através, Senhor, de uma forma mais específica hoje, da perseverança. Temos, ó Pai, acompanhando nesse momento homens, mulheres que estão, ó Pai, convictos daquilo que querem, daquilo que querem viver no Senhor, que talvez já receberam palavras proféticas da parte do Senhor,
estão buscando, ó Pai, uma melhor forma de viver, e às vezes em meio às dificuldades vem a tentação de parar, de desistir, mas eu quero declarar que em nome de Jesus, sobre a vida de cada uma delas, a perseverança que terá uma ação completa nas suas vidas, trazendo a integridade e a maturidade que só o Senhor pode trazer. Nós louvamos a Ti, ó Pai, nesse tempo especial, que a Tua palavra, ó Deus, venha de encontro aos nossos corações, trazendo a transformação, e eles venham ainda refletir, ó Pai, no restante da nossa noite, no restante da semana, tudo para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Tenha uma ótima semana. Amanhã, uma ótima célula. Algumas estarão retornando, outras estarão ainda conosco online. Mas que o Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.